Oi, tudo bom? E aí, Sandra, tudo bem? Ai, amiga, tudo ótimo, cara. Semana agitada. É? Ah, deixa eu te contar. Fala. Chegaram minhas galinhas. Ih, tá em festa. Nossa, você não foi lá ver meu galinheiro ainda. Não fui, mas você falou que tá uma maravilha, né? Tá tudo organizado. Tá muito chique, amiga, meu galinheiro. Você precisa ir lá ver. Ai. Mas olha, tô muito feliz agora. Tô animadíssima. Já trouxe seus ovos, viu? Ai, que Tá aí. maravilha. Ó, nada melhor do que um vinho caipira, né, Sandra? É olha, outro nível, gente. Não, eu vou te falar, porque vocês sabem, né, gente? Sou viciada em ovo. Eu como 4 ovos de manhã, 4 ovos de tarde, de noite. Então, assim, eu já tava enjoada daquele ovo de supermercado e tal. Muito diferente. Mas muito legal. Agora, dessa vez, eu fui corajosa. 100 galinhas. Meu Deus! 100 galinhas, cara. Muito bom. Tô muito feliz. Ai, e que você? bom. O que você anda agitando na sua semana? Tá a semana bem agitada, né, Sandra? Agitada no trabalho, agitada também que tô no final lá da faculdade, muito trabalho, muita prova. E também tomando conta lá das crianças que também estão em reta final na escola com prova. Essa agitação aí, gente. O pessoal de casa deve ter muita gente se identificando aí também. Eu falo pra vocês, eu não tenho filho pequeno, não tenho marido, então eu posso criar galinha, inventar um monte de coisa pra fazer, né, amigo? Você pode. Porque você tem um monte de coisa, né? É muita coisa também. Mas, gente, olha, a primeira coisa que eu queria agradecer a galera aí, porque realmente nossos últimos cortes, principalmente no Instagram, tá maravilhosos. Que bom, o pessoal tá participando, tá curtindo, comentando também, né, Sandra? Comentando também, no YouTube. O TikTok tá meio de sacanagem com a gente, amiga. Agora, cada hora é uma rede que fica assim oscilando. Agora o TikTok resolveu, tipo, sabe, não dá muita chance pra gente, não tá distribuindo. Mas logo também, daqui a pouco a gente emplaca o TikTok também. Mas o resto tá maravilhoso. Que coisa boa. Muito então, contente. Só agradecer vocês de casa aí pela participação, sabendo que a gente faz o Simples Assim com todo o amor e carinho para vocês, né? E a gente gosta quando vocês participam, quando vocês comentam, dão dicas lá também. E começar a compartilhar também para outras pessoas, né, gente? Para esse conteúdo chegar mais longe. Muitos comentários bem positivos e bastante sugestões também. Tá muito bom. Maravilha. Eu tô gostando muito. Mas, Isabel, agora vamos começar o programa falando de coisa boa. Ai, adoro. De coisa boa, né? Sim, adoro falar de coisa boa. Vamos falar desse movimento nacional que nós estamos participando, amiga. Claro, vamos sim. A gente já deu até umas dicas aqui nos outros programas. Vamos falar de novo desse movimento que o Simples Assim abraçou aqui junto com o Sebrae, que é o movimento Compra do Pequeno, né, Sandra? Todo mundo tem uma loja, uma padaria, um barzinho perto de casa, até uma barbearia. Um salão de beleza. Um salão de beleza que a gente gosta de frequentar, pertinho no nosso bairro, e que a gente pode estar estimulando, ajudando a crescer, né? Comprando nesses pequenos negócios e tá estimulando aí a economia local, né, Sandra? É outra coisa, né, Isabel? Porque assim, se a gente está deixando o nosso dinheiro circular perto de casa, significa que todo mundo à sua volta vai crescer também, né? Com certeza. É uma fórmula infalível essa, Isabel. Infalível. E é um desenvolvimento, assim, que vem, vai abrangendo todo mundo que está no bairro. Quer dizer, é bom pra gente que mora. Bom para o pequeno comerciante, né? E além de ser bem mais cômodo, confortável para a gente que está pertinho de casa e ali na esquina e comprar um produto que você está precisando. Cômodo e seguro, né, Isabel? Super. Porque a gente tá rodeado de pessoas que estão se dando bem, que seu negócio está crescendo e tal. É uma segurança e uma felicidade, né? Agora, gente, queria dar só uma dica para você também, que tem muita gente para dar presente. Vamos ver se nesse Natal a gente compra os nossos presentes também, tá certo? E encomenda os nossos presentes desses lugares, entendeu? Seria maravilhoso, hein, gente? Às vezes naquela vendinha próxima tem aquele panetone que é feito artesanalmente por alguém. Ainda tem isso aí, o trabalho artesanal do pessoal. Você não precisa comprar um panetone industrializado, você pode comprar um panetone ali que é fresquinho, da hora. Tem aquela lojinha também perto de casa que tem sempre uma blusinha, né? Sempre um produto assim, maquiagem, perfumaria. Perfume, meia. Às vezes não tem nada para dar pro pai, aproveita e já compra uma meia. Ué, presente é presente. Presente é presente. Mas,
Isabel, o que é o nosso parceiro nesse movimento? Então, gente, isso aí é uma super ideia aí do Sebrae, que resolveu abraçar esse pequeno comerciante e incentivar dentro dos estados aí para que as pessoas comprem desse pequeno, né? Então, assim, mais detalhes para a gente saber é só entrar lá na página do Sebrae, www.sebrae.com.br/compra do pequeno. É isso aí, gente. É só entrar lá no site do Sebrae que vocês vão pegar todas as informações. Amiga, vamos chamar a vinheta para começar esse programa? Bora! Nós começamos o programa falando de um assunto para deixar a gente feliz e contente, né? Sim. Um bom assunto. Mas o roteirista dessa peça chamada Brasil, desse filme longa-metragem chamado Brasil, não deixa a gente põe longa nisso, põe longa nisso. Não deixa a gente em paz. É um roteirista muito criativo, amiga, que obriga a gente a falar todo dia de alguma coisa que a gente não queria falar. Tinha uma novela, que vocês vão lembrar, que falava assim, tinha uma personagem que ela falava assim, cada mergulho é um flash. E é exatamente isso que acontece aí nesse longa chamado Brasil. Esse roteirista aí, ele assistiu essa novela e falou assim, não, agora cada mergulho vai ser um flash. Amiga, fala pra mim alguma coisa sobre esse escândalo do Banco Master. Me conta aí o que você apurou sobre isso. Não bastasse tudo que a gente já passa no Brasil, né? Todas as nossas crises existenciais. Aí vem agora Banco Master, né? Que até pouco tempo ninguém nunca ouviu falar. Eu não conhecia. Nunca tinha ouvido falar. Né? Não conhecia. Aí surge um personagem chamado Daniel Vorcaro, não é isso? Vorcaro, um nome bem diferente. Nossa, um moço bonito, elegante. Um corte de cabelo perfeito. Perigosíssimo, aliás. Então tem um ano, né, gente? A gente veio saber agora que tem um ano que está tendo investigação aí sobre esse banco. Foi descoberto aí uma fraude bilionária, né? Não é nem milionária, é bilionária, gente. 12, né? Não, de quase 17 bilhões. De quase 17 bilhões. Esse moço aí, o dono aí do Master, foi preso nessa semana passada. Foi levado pela Polícia Federal e uma série de escândalos envolvendo aumento de capital que eles estavam pedindo para o Banco do Brasil, né? Só que eles não tinham comprovação da origem do dinheiro. Então acabou tendo assim uma desconfiança, começaram a ver da onde esse pessoal prometia lucros altíssimos, juros altíssimos. Inclusive ele pagava mais juros do que o normal que se paga. O que? O Banco Master pagava mais juros? Muito além do que os outros bancos e desses investimentos que a gente faz dentro dos bancos. Os juros que eles proporcionavam eram muito maior. Só isso já era de já ficar desconfiado, né? Porque uma instituição financeira que até há pouco tempo ninguém ouviu falar, como é que ele te dá mais juros do que as outras instituições financeiras? É complicado, né? Parece que também teve um negócio com o Banco de Brasília. Também, o Banco Estatal, né? O Banco Estatal de Brasília tentou comprar o Banco Master, não foi? Eu acho que quando houve essa operação aí do banco, eles tinham, acho que, negócios em conjunto, né? Operações em conjuntas. E quando o Banco de Brasília, que é um banco estatal, tenta comprar o Master, aí que se consolida toda essa desconfiança. E aí a polícia vem para cima e acaba nesse escândalo e o pessoal está preso. E muita gente sem dinheiro. E difícil de receber, hein, Sandra? Vai ser difícil. Parece que esse moço estava fugindo, né, Isabel? Mas ele falou que não estava fugindo, não. Não? A investigação apurou que ele estava indo para um lugar, mas ele falou que a viagem dele já estava planejada. Obviamente, gente, mentira. Estava fugindo. Né? Tava fugindo porque já sabia o que estava... Diz que ele ia para os Emirados Árabes, mas na verdade o plano de voo dele estava para Malta. Vai ver, de certo deve ter sido o piloto que fez sozinho, né? Deixa eu te falar. Eu fiz uma investigação aqui, que eu até queria dar uma lida, você comenta, porque esse negócio aqui é muito complicado, esse negócio financeiro é muito complicado, né? Mas, deixa eu te falar, o governo do Rio de Janeiro, sabe aquele governador que mandou matar um monte de gente esses dias, mais de 100 pessoas?
Sei, que ganhou mais de 1 milhão de seguidores. Que ganhou mais de 1 milhão de seguidores. Sei, é Cláudio Castro. Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que quer acabar com a bandidagem. Vamos acabar com a bandidagem. Ocupar território. Ocupar território, vamos matar esses guri que estavam tudo armado e vamos acabar com as bandidagens. O que esse cara tem a ver com o Banco Master, Sandra? Amiga, ele não pegou o dinheiro dos velhinhos, da Previdência do Rio de Janeiro. O dinheiro da Previdência do Rio de Janeiro, que é 2,6 bilhões... 2,6 bilhões, meu Deus, tá certo, do Rio Previdência, e investiu no Banco Master num negócio chamado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Nossa, deixa, antes de você continuar, Sandra, deixa eu só assim fazer um adendo rapidinho. Gente, quem trabalha de carteira assinada, né, vai receber a sua aposentadoria quando conseguir, vai receber pelo INSS, certo? Sim. Só que funcionário público que passou em concurso, né, federal, estadual, de município, geralmente essas entidades públicas, elas têm um fundo próprio de previdência. Então você acaba descontando do seu salário, conforme o INSS faz, só que o dinheiro, ao invés de ir para o INSS, vai para esse fundo de previdência, que é aonde vai sair a aposentadoria de quem é dessas instituições públicas, né? Estado, município, governo federal. Então, o que você está dizendo é que o governador pegou o dinheiro que estava no Rio Previdência, que é o fundo de previdência das pessoas. Os funcionários públicos do Rio de Janeiro. Mais de 2 bi, quase 3 bi, e fez o quê? Investiu no Master? Investiu no Banco Master, num negócio chamado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Lascou, né, gente? Que eu não sei exatamente o que é, mas está aqui, eu vou contar para vocês, eu fui pesquisar. O que é um fundo de investimento em direitos creditórios? É um tipo de fundo de investimento que aplica a maior parte do seu patrimônio em direitos creditórios, ou seja, em dívidas a receber. O que significa isso? Dívida a receber. Isabel, eu devo para você, tá certo? Eu devo para um banco. Cartão de crédito, cheques especiais, aluguéis. Sim, tô com dívida lá no banco. Tô com dívida lá no banco. Fiz um empréstimo, não paguei e tal. O que o cara faz? Eu vendo essa dívida para o banco. Fala assim, não, você não deve mais para mim. Você deve agora para o Banco Master. E o Banco Master tinha um monte de contas dessa. Tinha um monte de contas a receber dessa. Então tá aqui, ó. Vou explicar, vou ler porque fica mais fácil de explicar. Ou seja, dívidas a receber. Empresas vendem suas contas a receber para o fundo com um desconto e recebem o dinheiro à vista. O fundo, por sua vez, lucra ao receber o valor integral dessas dívidas no futuro. Ou seja, eu vendo a minha conta, eu vendo a conta para você, dou um desconto e você, quando vai receber do outro, recebe com... Okay. Entendi. Ele te dá um desconto, mas depois se a outra pessoa pagar, ele vai lucrar da mesma forma. Ele lucra. Tá. Aí, o fundo em questão, no qual o Rio Previdência investiu, era composto por uma carteira de créditos considerados de altíssimo risco e baixa liquidez. Mas nem o cidadão comum está investindo em alto risco, gente. O que é isso? Pegar um dinheiro que não é seu. A investigação aponta que muitos desses créditos eram podres ou até mesmo falsos, ou seja, não tinham um devedor real ou uma garantia sólida por trás. Meu Deus, só o nome já é horrível, né? Porque assim, créditos podres, ou seja, nem o cidadão comum tá pegando o seu dinheiro para colocar num investimento de alto risco e com pouca liquidez. Como que vem o governo do estado, coloca um dinheiro inteiro de Rio Previdência? De aposentados, Isabel, de pessoas que precisam da aposentadoria todo mês. Isso é um desânimo para quem é funcionário do Estado. Eu fico só pensando assim, sabe? Oh, meu Deus. Cara, você sabe que os salários do Estado já são péssimos, né? Não. Bom, eu vou continuar aqui, amiga. Olha aqui. Risco incompatível com fundos de pensão. Fundos de pensão, como o Rio Previdência, devem seguir uma política de investimento conservadora, pois administram o dinheiro da aposentadoria de milhares de servidores. Alocar uma quantia tão grande, 2,6 bilhões, em um único ativo de altíssimo risco é considerado gestão temerária. Mas, gente,
Então, ninguém falou, não tem os órgãos de fiscalização, pessoal do jurídico, ninguém falou para o governador, não pode, Não. tem problema, ou seja, pode dar problema. Mas vem cá, tem tanto banco, por que ele foi escolher o Banco Master? Para investir. Que loucura! Banco Polícia Master? A Polícia Federal e o Banco Central suspeitam que o Banco Master fabricou esses créditos ou os supervalorizou para atrair grandes investidores. Em vez de dívidas seguras, esse tal de fundo de investimentos continha ativos de empresas de fachada. Créditos sem lastro. Tudo fantasma. Ou de devedores com alta probabilidade de inadimplência. A investigação apura que houve corrupção por parte dos gestores do Rio Previdência para aprovar um investimento tão arriscado e desvantajoso. A suspeita é que agentes públicos possam ter recebido propina para autorizar a transação, ignorando os alertas de risco. A Operação Compliance Zero investiga a conexão entre executivos do banco e responsáveis pela gestão do fundo de pensão. Aí é o seguinte, quais as consequências do Rio Previdência? Sabe quando que ele vai receber esse dinheiro de volta? Que é muito dinheiro, né? Se o banco está numa situação dessa Nunca investigado. Nunca vai. Agora, deixa eu te falar uma outra... Peraí, aí quem fica na mão são os servidores públicos? E você, pasme você, vou te falar uma outra coisa. O Tribunal de Contas do Estado deu um parecer para não fazer essa transação. E ele foi lá e fez. Foi lá e fez. E aí, o que o Cláudio Castro está falando agora? Que essa... Deve estar falando assim, caramba, nós erramos, não é isso não? Assim que faz o líder. Não é isso que ele está falando, não? Não, deve ser isso, pô. Isabel, o cara comanda o governo do estado do Rio de Janeiro. Hoje você tá com o molho na cor da pele, não, amiga? Fala a verdade. Só pode ter falado isso? Cara, você sabe que o Tribunal de Contas, nós já trabalhamos em gestão pública. Se o Tribunal de Contas dá um parecer, a primeira coisa que você faz é correr atrás do prefeito ou do governador para falar, aqui tem uma pica. Não, aqui tem uma série de orientações aqui a serem seguidas. E tem aqui uma série de orientações. Nenhum gestor abaixo do prefeito ou do governador toma nenhuma atitude com o parecer do Tribunal de Contas sem falar com o governador. Não, ninguém vai correr esse risco depois de ter um relatório. Claro. Ninguém vai falar assim, não, mesmo assim eu vou fazer. Ninguém vai fazer isso. O presidente da Previdência do Estado do Rio de Janeiro falou assim, foda-se o governador Cláudio Castro, eu vou pegar e foda-se o Tribunal de Contas da União, eu sozinho vou matar no peito Duvido! Aqui. Eu sozinho vou matar no peito aqui e vou fazer esse investimento. Duvido. Não, isso aí dá pra acreditar. Aí no caso agora o governador Cláudio Castro está dizendo que ele não tem nada a ver com isso? Não, a única responsabilidade dele foi ter indicado esse cara, mas ele não sabia que esse cara era um desonesto. Nossa. Esse é o único pecado do Cláudio Castro. Ou seja... É porque é muito dinheiro pro cara decidir sozinho, né? Amiga, eu só queria entender qual foi o ponto de que o Cláudio Castro acha que nós somos um bando de idiota. Deve ser, que ele tem mais de 1 milhão de seguidores aí. Mandou matar um monte de gente contra a bandidagem, eu sou o governador contra a bandidagem. Tá certo? Aí vem uma almofadinha lá não sei da onde, que eu nem sei da onde é esse tal de Daniel Vorcaro, constrói o castelinho dele em cima da areia. Engana o caçador de bandidos. Engana o caçador de bandidos, agora deu ruim e o caçador de bandidos... Ficou vendido na parada? Não sabe o que está acontecendo dentro do... No caso do castelo dele, ele não sabe o que está acontecendo. Ele só sabe identificar bandido, Isabel, se esse bandido for preto, andar de shortinho tectel, sandália havaiana e tiver com um fuzil na mão. Esse caçador de bandidos sabe identificar. Mas é porque agora, o Vorcaro O Vorcaro, ele não sabe identificar. Elegante, bem vestido, jatinho de não sei quantos milhões. De não sei quantos, 300 e poucos milhões. Nunca que esse cara ia dar um golpe em ninguém. E aí o caçador de bandido foi lá e botou na mão desse cara o dinheiro dos aposentados do estado do Rio de Janeiro. Agora, esse Cláudio Castro quer enganar exatamente quem? Não, tudo bem que eu sou loira
E você sabe que antigamente a gente falava que loira era meio burra, né? Mas, pelo amor de Deus, Não, aí você né? vê. É. Aí se autopromoveu, né, com essa invasão lá da periferia, né, do Alemão. Tem uma coisa aí que parece que quer vir a senador. Mas ele... Alguém já fala não sei o que de presidência disso. Como, gente? Mas não sabe gerir nem o estado dele. Você pega um pessoal sacrificado, que é um funcionário público do estado do Rio de Janeiro, que já passou o pão que o diabo amassou, como diz o ditado. Eu fico imaginando os professores do estado. Salário, uma porcaria. A pessoa está cansada, cheia de problema na sala de aula, pensando... sonhando com a sua aposentadoria, recebe agora um golpe desse, que o dinheiro do Rio Previdência foi aplicado no Banco Master, que tinha um cara almofadinha, bonitão, né? Vendendo fumaça, e que tá preso. E o banco tá sendo liquidado. Uma maravilha. E o Cláudio Castro não tem nada a ver com isso, viu, gente? Ninguém falou com ele que o Tribunal de Contas deu parecer. O presidente da Rio Previdência também não falou com ele. Gente, coitado, eu tô com uma dó do Cláudio Castro, foi enganado por esse cara. Olha, eu vou... Ele foi enganado. Ele tá falando aqui, ó, a base aliada dele tá tratando o caso como um problema técnico e de responsabilidade exclusiva dos gestores técnico? Dos gestores. O Cláudio Castro só tem problema em nomear esses caras. Isso não é técnico não, gente, isso é financeiro, isso vai coisa no bolso das pessoas. Argumenta-se de que o chefe do executivo, ou seja, Cláudio Castro, não participa das decisões diárias de investimento do fundo estadual. 2,6 é corriqueiro? É investimento corriqueiro do fundo? Gente, a gente não tá falando de milhões não, tá? A gente já tá, porque o povo já acostumou com o negócio de milhão. A gente não tá falando de bi. E é uma decisão corriqueira, é uma atividade diária. Gente, isso é dinheiro de ano, isso é dinheiro que sai todo mês do bolso do funcionário público. Todo funcionário público do estado do Rio de Janeiro, todo mês, tem um desconto que vai direto para o Rio Previdência. Que inclusive é para bancar a aposentadoria de quem está em casa. Não, gente, é tirar dinheiro. E depois para bancar do cara que está lá, né? Dando dinheiro, né? Aqui, Isabel, na pesquisa também que a gente fez, loucura. Sabe quando que vai receber o dinheiro? Aqui diz o seguinte: as chances do Rio Previdência recuperar os 2,6 bilhões é praticamente nula. A expectativa mais realista é a recuperação de uma pequena fração desse valor após um longo e custoso processo judicial que pode levar até décadas. Ou seja, não vai receber esse dinheiro a curto prazo. O prejuízo para os cofres do fundo de pensão e, consequentemente, para os servidores do Rio de Janeiro é considerado certo e de grande magnitude. Ou seja, os aposentados do Rio de Janeiro não vão receber as suas aposentadorias, porque o governador Cláudio Castro resolveu roubar esse dinheiro dos servidores. Não, ele foi brincar, né, de banco imobiliário, deve ter sido, né, gente? Pode mandar me processar se quiser, mas ele roubou porque, né, no banco dinheiro, imobiliário a gente faz essas coisas, a gente arrisca. No joguinho a gente arrisca. E será que ele não tá doido para ser senador, para ficar no fórum privilegiado? Porque ele deve ter mais coisas aí, viu, minha amiga? Porque gente, é só bomba atrás de bomba. Se o cara tira dinheiro dos velhos aposentados, do que esse cara é capaz? Gente, que absurdo. É muito, muito absurdo. E você viu que agora eles estão começando a colocar uma série agora, né? Porque vocês sabem, mais uma vez, ano que vem, ano eleitoral, a gente está falando isso direto aqui no Simples Assim. É o ano para a gente refletir, é o ano para a gente estar observando todas essas manobras que os políticos estão fazendo. Não sei se vocês estão percebendo que agora está entrando um monte de propaganda, de informe publicitário aí do governo do estado do Rio de Janeiro, dizendo que está fazendo e acontecendo, que depois que mostra as obras. Enfim, essa que não está mostrando, que é pegar o dinheiro lá do Rio Previdência, bilhões, né? São mais de 2,5 bilhões, né, de reais, e colocar num banco que já estava sendo investigado há um ano, né? Que agora ruiu, Castelinho ruiu, o cara tá preso, tá todo mundo preso, o banco vai ser liquidado, e agora, cadê o dinheiro do povo? Cadê o dinheiro do estado do Rio de Janeiro? Não, cadê o dinheiro especificamente dos aposentados? Não.
dos aposentados e dos futuros aposentados, porque isso também vai interferir na vida de quem ainda não se aposentou. Agora, você sabe, Isabel, tem uma coisa assim que eu acho que às vezes eu já não tenho mais paciência para hipocrisia, né? Mas aí você vê o cara ri, tem... Não, o cara dava palestra pouco, uma firmeza. Nossa! Nossa! Ele é igual aquele cara que foi empresário agressivo. Como é aquele cara que foi candidato a prefeito de São Paulo? O Marçal? Paulo Marçal, parece Paulo Marçal. Não, pessoal agressivo. Cheio da agressividade, o cara cheio das retóricas. Aquele que não tem medo de arriscar. Não tem medo de arriscar, não. E que vence pelos seus próprios méritos. Ai, tão bonito. Ai, tão bonito. As chances estão aí, você não aproveita se não quer. Precisa acordar mais cedo para trabalhar. Acordar 4 horas da manhã e pegar um ônibus 2 horas para chegar no serviço não é suficiente. Você não está trabalhando legal. Todo mundo tem oportunidade na vida. Todo mundo tem oportunidade. Vocês é que estão com esse mimimi de choradeira. É isso. Aí o cara tem sucesso, tem uma mansão, tem não sei quantos jatos, viaja para não sei aonde, faz palestra. O cara que venceu com seus próprios esforços, roubando dinheiro de previdência de velhinho. Roubando dinheiro e prometendo o que não tinha, falsificando coisa, usando papel podre, usando inclusive empresa que não existe, fantasma. É isso. Prometendo lucros que são impagáveis no mercado financeiro. Amiga, você falou uma coisa certa agora. Esse Cláudio Castro, ele quer governar. Gente, ele provou que ele é um incompetente de marca maior. É o que está acontecendo. Quer ser presidente da República, talvez, quer ser não sei o quê. Senador. Ele não sabe administrar nada. Porque assim, eu acho que é uma das piores cagadas aí mais uma vez, do Rio de Janeiro, né, do governador. Ou será que ele sabe? E será que ele fez isso de caso pensado? Ou será que ele levou ou vai levar uma parte desse dinheiro? Sandra, eu não sei. Só sei que ouvi dizer que esse tal de Vorcaro, super influente no meio político, sabe? Andava no meio de todo mundo, fazia questão de falar que tinha várias conexões com vários políticos, em todos os meios o cara tava, bancando tudo. Então a gente não sabe. Tem o tal do lobby, né? A investigação da Polícia Federal, essa coisa do lobby, E lobby, influência política, tá todo mundo lá dentro. A Polícia Federal está investigando, amiga, isso. Parece que temos senadores, deputados, outros governadores, além do Ibanez de Brasília e do Cláudio Castro do Rio de Janeiro. E parece que tem muita gente graúda, porque esse Vorcaro aí também ajudava a patrocinar várias campanhas eleitorais. Muitas campanhas. Então, e você sabe qual seria o próximo passo, né? Entrar nos fundos de previdência das cidades, dos municípios. Eu vi isso, sabe por quê? Porque os fundos de previdência das cidades são mais frágeis da fiscalização. Exatamente. Poderiam ser mais fáceis de manobra ali, eles né? Estavam entrando, matando nessa área aí. Porque você imagina, entra numa cidade, num município pequenininho, pega o dinheiro todo da previdência desse pessoal, prometendo um lucro absurdo. A pessoa vai lá, coloca, perde o dinheiro que tem, não paga ninguém depois, dá calote. Eles conseguiriam manipular o Tribunal de Contas também, do local, o deputado, o governador, o senador tinha influência no Tribunal de Contas do Estado, nesses locais, nesses estados menores, para eles era mais fácil. Tem muita gente aí, amor. Exatamente. Então, Sandra, eu acho que essa prisão agora do dono do Master, que é o Daniel Vorcaro, e dos diretores, e tudo isso que está sendo feito, acho que é só a pontinha, como se fala, a pontinha do iceberg, né? Muita coisa a partir dessa investigação vai acontecer, inclusive essas influências com quem esse cara fazia os negócios dele, inclusive no meio político. Não, vai acontecer, porque ele realmente era isso, né? Que você falou. Ele transitava... Não, livremente. Livremente como um empresário, assim, de alto nível, né? É aquilo, né? Acima de qualquer suspeita. Não. Aí, sabe, amiga, deixa eu te falar uma coisa. Por que esses governadores do PL, da extrema-direita e tal, eram contra... não, ainda são, mas está tendo muita pressão sobre a PEC da segurança pública. Porque juntava todas as polícias
inclusive a Polícia Federal, estabelecia uma investigação, juntando todas as forças, ficava, enfim, uma influenciava na outra. E isso facilitaria a Polícia Federal encontrar várias pontas dessas. Então, eu tenho uma teoria, que eu acho que assim, quando se trata, não estou querendo desqualificar nenhuma outra polícia, tá? Mas como a coisa fica meio regionalizada, quando a gente fala de polícia civil que está dentro daquele estado, Polícia Federal só tem ingerência lá, entendeu? De outro nível. Nenhum estado vai conseguir fazer ingerência sobre a Polícia Federal. Então, a Polícia Federal, ela vai entrar em qualquer estado, vai desvendar qualquer ponta e não vai ter ninguém para falar assim, ó, segura aqui que eu vou a sua nomeação, vou te botar naquela delegacia que tu quer, sabe? Essas coisas que acontecem. Não vai fazer isso com a Polícia Federal. Então, por isso, esse temor de que a Polícia Federal estivesse conjuntamente em todas essas operações. E a Polícia Federal tem mais condições técnicas de investigação, né? Também. Sim, não que a civil não tenha, mas realmente trabalha muito com inteligência, né? Exatamente. Então, eu acho que, sinceridade. Mas não é à toa que várias coisas são barradas dentro do Congresso, né? Justamente por conta dessas conexões que a gente não consegue, às vezes a gente não consegue juntar na hora as coisas, só depois quando as bombas vão estourando que você fala, por causa daquilo, por causa daquilo. É sobre isso. Então acho que vai ter muita coisa ainda para rolar com relação a essa coisa do Banco Master, e interessante como a gente estava conversando antes, é não deixar de falar sobre esse assunto. Não vamos deixar de falar. Não vamos deixar de falar porque, enfim, gente, aqui, queria só falar mais uma coisinha. A gente tem também o Banco do Amapá, uma das... que também entrou? Entrou. Prefeitura Municipal de Santos. Nossa, tudo com o dinheirinho dos aposentados lá? Tudo com o Código da Previdência, e tinha um fundo, Sandra, um fundo garantidor para pessoas que fazem um investimento no banco. Se eu tenho um dinheiro, vou lá e faço um investimento. Tinha um fundo garantidor, e esse fundo garantidor, ele te dava até R$250 mil. Então, se eu fiz um investimento lá, ou a minha pequena empresa fez, vamos lá, depositei R$500 mil, R$500 mil. Tem o fundo garantidor. Com esse fundo, só vou receber os 250. Só 250. E os outros? Posso receber? A Previdência do Rio também vai receber 250. Quem sabe? Um dia. 250 só. Quem sabe um dia? 2 bilhões e 600 vai receber 250. O fundo garantidor só cobria isso daí, tá? Ai, Senhor. Então, deixa eu ler aqui uma outra coisinha, amiga, que é o seguinte. Por que os fundos de pensão eram o alvo? Por quê? Por quê? Os fundos de pensão se tornaram alvo preferencial do Banco Master por algumas razões. Isso aqui tá bem pedagógico, hein? Grande volume de capital. Eles administram muito dinheiro. Eles administram bilhões em reais, estão constantemente em busca de investimentos para cumprir suas metas de rentabilidade. Então, o que os fundos têm? Eles administram muito dinheiro. E aquilo que eu te falo, todo mês é tirado de todos os funcionários públicos. Busca por rentabilidade. Muitos fundos de pensão, especialmente os de entes públicos com déficit, sentem-se pressionados em buscar investimentos com retornos altos para fechar suas contas. O Banco Master oferecia taxas de juros e rentabilidade muito acima da média do mercado, igual você já tinha falado. Isso funcionava como isca. Mas, gente, a gente está falando de um governo de uma das maiores cidades do país. Só de olhar isso daqui, pelo amor de Deus... Qualquer economista formado agora na universidade vai ver rentabilidade muito acima da média do mercado. Não é para estranhar, não, gente. Tá dando uma de Silvio Santos? Peraí. Quem quer dinheiro, quem quer dinheiro. A gente não tá falando de um município lá que não tem pessoal técnico para estar dando laudo e respaldo e falando assim, olha, não investe não, que é furada. A gente não tá falando, não, de um município lá do interiorzão do Brasil, não. A gente tá falando de um dos maiores estados do Brasil. Rio de Janeiro. Não, mas é isso. Mas olha aqui, fragilidade na governança. Infelizmente, muitos fundos de pensão, principalmente em municípios menores, possuem uma governança frágil. Você já falou disso também. Nem tinha visto. Seus conselhos e diretorias são, por vezes, compostos de pessoas sem expertise técnica,
necessária para avaliar investimentos complexos de alto risco, tornando-os vulneráveis a fraudes e a gestão temerária. Os caras são bandidos. Bandidos. E o Cláudio Castro, em vez de também ir lá dar uns tiros nos caras, deu dinheiro pros caras, só dá tiro lá na favela. Bom, é isso. Não estou falando que era para ele dar tiro no cara, não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que 2 pesos de 2 medidas, tá certo? Só isso que eu quero dizer. 2 pesos de 2 medidas. Possibilidade de corrupção. A fragilidade na governança também abre brechas para a corrupção, onde gestores podem aprovar investimentos ruins em troca de vantagens pessoais. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Aí vai ter que investigar também todo mundo. Espero que se investigue, inclusive, a atuação do governo do estado, a atuação da diretoria aí do Rio Previdência, né? Porque que foi aprovado um investimento tão alto e com risco tão grande num banco pouco conceituado, pouco conhecido. Então, diria na minha terra um banco peba. Um banco peba? Um banco peba, né? Banco peba. Então, assim, por que essa escolha desse banco master, não sei o que, né? Oferecer um lucro acima do mercado, um investimento de alto risco com dinheiro que não é do governo do estado, né? Um governo que é 2 funcionários públicos. Por que você fez isso? Né? Vão ter que se explicar, né, para a justiça. Agora, quero falar para o povo aí que fica enchendo o saco da gente, aí, nossos haters, que é o seguinte: todas essas informações aqui, eu não sou economista, não sei nada sobre o mercado financeiro. Todas essas informações que eu trouxe aqui, eu pesquisei no Google, pesquisei nas inteligências artificiais daí da vida, tá certo? Fui atrás de amigos meus que conhecem um pouco disso para ver se isso aqui tinha a ver ou não tinha, foram confirmados. Então você que porventura pode achar que a gente aqui está inventando a história da carochinha mentindo, já até porque vocês, até porque a gente também não teria uma imaginação tão fértil assim, né, gente, para construir esse roteiro, né, para esse filme. Eu não tenho tempo para inventar um roteiro desse e das galinhas. Não, tem que cuidar das galinhas, pô. Agora, eu quero falar uma coisa para você, resgatando, só para terminar esse assunto de fraudes, resgatando aqui algumas coisas que eu também anotei aqui, que me chamou um pouco a atenção. Nós tivemos alguns escândalos no mercado financeiro. Alguns escândalos. Vocês lembram do escândalo da Americana? Tá lembrado? Nossa, sim, recente. Sabe quantos foi? Eu só não me lembro quanto que... Grana? 50 bilhões. Bilhões. O escândalo da Faria Lima. Esse que a Polícia Federal esses dias foi ali prender. Dinheiro que era do tráfico... Do PCC. Do PCC. 52 bi. Aí, o Master... 12 bi. Pelas contas que eu fiz aqui, são 110 bilhões que foram surrupiados por gente rica. Gente, aquelas pessoas que venceram por conta própria. Gente acima de qualquer suspeita. Acima de qualquer suspeita. Pessoas que criaram o seu patrimônio trabalhando honestamente. Aquelas que... Deram duro, tem méritos. Sim, nossa, pessoas de altíssimo nível. Gente do bem. 100 e poucos bilhões de dinheiros roubados. E aí, amiga, eu quero saber o seguinte: por que esse povo tenta convencer a gente? A mim não, mas faz um discurso fácil e tenta convencer a população que o problema é o Bolsa Família, que o problema é o pé de meia, que o problema é a favela. Mas Bolsa Família? Pra que Bolsa Família? Deixa esse povo preguiçoso sem querer trabalhar. É verdade. Isso tira dinheiro do Estado. Pé de meia para dar dinheiro para quem está estudando. Que negócio é esse? E agora vocês estão vendo quem que tirou dinheiro do Estado. Aqui do Rio de Janeiro, quase 3 bi. Foi tirado aí pelo Master, com o apoio do governador. E aí eu quero falar para vocês o seguinte: é isso mesmo, vocês vão continuar repetindo esse discurso rasteiro, esse discurso que só, sabe... gente, cada vez que acontece um negócio desse, eu fico ouvindo, eu acho que eles pensam que a gente é otário, acho que a gente não tem cérebro, que o tico e teco da gente não funciona, entendeu? Porque não é possível. Aí vem esses coaches de mercado financeiro falar pra gente que Bolsa Família deixa as pessoas com preguiça de trabalhar. Esse povo aqui faz o que? Ladrão de carteira. De carteirinha, isso aí é... Cara, e roubar... Isso é profissional. Roubar de aposentado,
pariu, Isabel. É isso. Pelo amor de Deus, sabe? Eu não vou falar nada. E eu só quero falar mais uma coisa para encerrar aqui, ó. Fala. Pelo amor de Deus, Eduardo Paes. Eu sou uma das defensoras de uma aliança com você, pelo menos pior. Eu sou de esquerda. Eu sou uma das defensoras. Só que, conta para mim uma coisa. Você está em atividade com Cláudio Castro, você está em atividade com o PL, você está em atividade com Washington Reis, você está em atividade com aquele Pazuello. Você precisa mesmo desse pessoal para ganhar a eleição? Será que se a gente fizer, Eduardo, uma aliança de centro-esquerda bacana, tá certo? Para fazer do estado do Rio de Janeiro aquilo que já foi no passado. Porra, cara. Queria até que fizesse um corte disso aqui, sabe? Porque eu queria que esse recado chegasse no Eduardo Paes, sabe, Isabel? Eu tô tão triste de ver isso, sabe? Esses dias ele falou do Malafaia, que o Malafaia era um amigo dele, abraçou o Malafaia. Eu ficaria quieto se fosse ele pra falar de Malafaia, né? É, mas, cara, olha, eu vou falar pra você o seguinte, porra, não tira meu voto, não. Eu votei em você já várias vezes. Amiga. A gente está numa situação complicada aqui no Rio de Janeiro, né? É votar pelo menos pior. Aí você vê a pessoa que, né, que tá lá, mas teria uma chance, aí se envolve com esse tipo de gente. Malafaia, assim, desculpa, né, pra gente aqui. A gente tá vendo. Malafaia, Pazuello, sabe? Aí um oportunista. Pra não já falei também outras coisas dele aqui, mas assim, muito complicado. Um cara que se diz líder religioso, que só quando abre a boca é só ódio, sabe? Então, assim, me desculpa, que líder religioso. Aliás, eu queria saber que Deus que esse pessoal tá falando, que deve ser outro, gente. Deve ser outro. Deve ser outro. Não é o Deus que tá, né, no evangelho. Não é esse cara. Então era isso que eu queria falar pro Eduardo. Não tira meu voto, não. Please, 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 tá? Ou então não me arrependo, ou então não faço essas coisas para me deixar eu arrependida de ter votado em você algum dia. Mas voltemos ao roteirista desse longa-metragem chamado Brasil. Porque cada mergulho é um flash. Mais notícias aqui. O que nós temos dessa vez, amiga? Qual é a segunda parte desse programa? A segunda parte do nosso programa... A prisão de Jair Messias Bolsonaro, né? Me desculpa falar assim, mas, gente, é sério agora. Falando da prisão, e aí é super interessante, mais uma vez, como esse pessoal da extrema-direita quer realmente colocar as pessoas... Aliás, eu tenho certeza que eles acham... Eu tenho certeza que eles têm certeza que os eleitores deles não têm uma cognição, assim, ativa, sabe? Não sei se vocês estão me entendendo. Não tem. Porque é cada mentira... Só um pouquinho. Cognição ativa quer dizer burrice? Não tá pensando direito. Não tá pensando direito. Porque é cada asneira e é cada atrocidade que eles falam o tempo todo que você fica assim, não, cara, onde é que a gente tá? Então, assim, começaram a dizer que o cara foi preso, coitado, porque convocaram uma vigília pra frente da casa dele. Não, uma vigília pra rezar. Pra rezar. E a polícia, o Xandão e a Polícia Federal não quer saber de vigília pra rezar. Pelo amor de Deus, Alexandre de Moraes tem tempo, ele é um cara ministro do STF, ele tem tempo pra ficar ali, não, deixa eu ver um negocinho aqui pra ferrar o cara. Vai me desculpar. Aí eles vão rezar, não vão deixar eles rezar, não. Não. A Polícia Federal tava lá só esperando isso acontecer. Não, ele foi preso porque houve uma violação. Ele tentou violar a tornozeleira eletrônica e havia risco de fuga, sim. Sabe? E o legal é que, primeiro, ele fez por curiosidade. Depois ele teve uma alucinação, ele estava escutando vozes. Depois ele teve um surto. Pô, vocês estão achando que a gente é idiota, cara? Amiga, que é isso? Você acha que um negocinho de solda vai estar na mão de um cara que está surtando? Ele falou que tinha em casa. Não, tudo bem, ele tinha em casa, mas um cara surtado com negócio de solda na mão, eu vou falar pra vocês, é que se alguém já viu alguém surtado? Eu já vi. Não, e surtado por conta de medicação, que ele falou que coisa séria, gente. Está surtado por conta de medicação. Ele estava sozinho em casa. Ele, surtado, foi atrás de um objeto de solda, pode ser daqueles pequenininhos que põe na tomada mesmo,
Mas como não tinha ninguém em casa, a mulher dele estava viajando, os filhos não estavam lá, talvez os empregados funcionários estavam de folga, não sei. Ele estava sozinho, tomou uma medicação e surtou. Aí ele pegou uma solda, surtado. Cara, ele não conseguiu fazer nenhuma feridinha em volta, não. Ele acertou o lugar certinho que era pra fazer. O cara que tá surtado, bicho, ele não tem coordenação motora. Ele não sabe o que tá fazendo. Gente... Ô, Sandra, é engraçado que cada hora vai surgindo uma coisa diferente. Pelo amor de Deus. Porque parece que a diretora aí desse centro, né, que tem esse controle das tornozeleiras, acho que cerca de 1 hora depois ela chegou na casa dele. É porque apitou na Polícia Federal. Apitou, e aí os policiais que estavam lá, porque... né, fica policial lá em frente à casa dele, os policiais entraram, viram e tal, e parece que quando ela chega, a primeira coisa que ele fala é que a tornozeleira teria batido na parede. Né, isso aí tudo vai surgindo depois. Aí diz que a pessoa olhou e falou assim, não, mas não tem nada aqui que bateu na parede e tal, não sei o quê. Aí depois do bateu na parede, não, realmente eu tentei... abrir, eu tentei mexer aqui para ver, ou seja, é uma série de mentiras que vão sendo contadas, é porque as pessoas não podem falar dessa forma, poucas pessoas podem falar assim, como a gente está falando, né, porque as pessoas ficam assim, não, vai que aconteceu isso, mas todo mundo sabe que é mentira, que eles estão inventando, que é uma farsa, né, e criando essa fumaça com relação a essa tal dessa vigília, que mais uma vez é uma coisa horrível, porque tudo bem, fazer uma vigília para rezar pela vida da pessoa, ótimo. Agora, fazer uma vigília para rezar pela vida da pessoa, fazer uma vigília para tirar o Brasil dessa ditadura, convocar o Senhor dos Exércitos. Pelo amor de Deus, gente, eu não sei. Que é isso daí? Eu não vi. Convocou o Senhor dos Exércitos. Deus, né? Convocou. Convocou o Senhor dos Exércitos. Convocando o Senhor dos Exércitos para, com eles, livrar Bolsonaro dessa injustiça. Entendeu? Para, com eles, livrar ele dessa injustiça e essa ditadura que vive o Brasil. Michele Bolsonaro tem a coragem de me fazer discurso e pedir misericórdia pela vida do Alexandre de Moraes. Cada absurdo que a gente vê. O roteirista realmente tem uma criatividade muito grande. Não, porque a gente não ia ter isso, não. Agora, eu não consigo. Agora, deixa eu te falar. Quem é o idiota, o tanso, né? Tanso é uma coisa que os gaúchos falam, que acredita nessa história? Quem? Milhares de brasileiros. Mas então, Isabel, então aí não é um problema de eu falei de que a conexão estava prejudicada. Aí não é esse problema. O problema é o seguinte, em 50% dos brasileiros que acreditam no Jair Bolsonaro, espero que tenha diminuído, mas assim, se vocês estão acreditando nisso, gente, por favor, procura um psicólogo, né? Procura um psicólogo. Não tem, na saúde pública tem psicólogo. Procura. Tenta se tratar, porque está acontecendo alguma coisa com você, amigo. Porque é o seguinte, eu vou te contar a história eu contei a história para você do Uber e vou contar agora. Aqui para todo mundo. É porque a gente teve 2 histórias, né? Mas a minha foi de um jeito, a tua foi de outro. Foi de outro. A minha, eu peguei um Uber, aí ligou uma amiga para mim, eu estava no Uber. Aí eu comecei a conversar com ela. Falei, gente, eu acho que esse cara é um maluco, ele é um bandido de 3ª categoria, porque como é que ele vai botar uma coisa de solda na tornozeleira? É claro que ia apitar na Polícia Federal. É claro que isso ia acontecer, até eu que não... Entendeu? Ele foi um presidente da República, quer dizer, o cara é muito burro, não sei o que e tal. E estava conversando com a minha amiga. O motorista do Uber estava ouvindo o que eu estava falando. Quando eu desliguei o telefone, ele argumentou, não, mas ele está doente, ele, coitado, não está sabendo o que estava fazendo e tal. Aí aí eu contei até 10 e falei, calma, Sandra. Falei, não, moço, olha, eu vou falar para você. Eu já vi pessoas em surto, é igual aquilo que eu falei aqui agora. Sim. Vi as pessoas em surto, eu acho que isso não seria possível, eu acho que ele arriscou, eu acho que ele está inventando.
o motorista de Uber ficou puto comigo, Isabel. Fechou a cara, foi dirigindo de maneira assim, brusca, meio ríspida, sabe? Aí entrou no condomínio, não achou a casa certa, já queria me largar na esquina. Meu Deus, que absurdo. Isso está atrapalhando até o trabalho das pessoas, gente. E é uma pessoa que, tipo assim, aparentemente, assim, uma pessoa, sabe, trabalhadora, o carro do cara era bom, o cara, sabe? Mas com a conexão prejudicada, né? A cognição prejudicada. A cognição do cara. Então, assim, uma pessoa dessa, cara, não sei. Gente, Sandra, sabe o que é interessante a gente falar? Que quando a gente teve um outro processo também, que um presidente também foi preso, e aí a gente vai falar que foi o Lula, e a gente teve um espetáculo, né, em torno daquilo ali, onde o Sérgio Moro, na época, mandava prender e fazia isso para a imprensa toda tá lá noticiando. Não, avisava a imprensa antes. Avisava a imprensa antes. A gente quer dizer o seguinte, essa prisão do Bolsonaro, que é uma prisão preventiva, que não tem nada a ver com o processo dele, do qual ele foi condenado pelo golpe de Estado, é uma prisão porque houve essa violação da tornozeleira eletrônica, porque havia risco de fuga, sim, e o Alexandre de Moraes não fez isso sozinho, porque não, né, o judiciário ele não toma nenhuma atitude de ofício, ou seja, ele não pode fazer sozinho. Ele foi alertado e foi pedido, não alertado. Foi a Polícia Federal que pediu. A Polícia Federal, avaliando todas as coisas, né, pediu essa prisão preventiva dele. E aí a gente quer falar o seguinte, a prisão não foi feita por conta de uma vigília. Tanto é que a tornozeleira teve esse problema de meia-noite alguma coisa, nas primeiras horas, né, do sábado, foi. E 2h pouca da manhã que ele concedeu esse mandato de prisão preventiva. Então a imprensa não foi avisada, o Alexandre de Moraes falou para agir com toda a discrição com ele, não botou algema. Ele está na Superintendência da Polícia Federal, numa sala especial da Polícia Federal, com ar-condicionado, com frigobar, com todas as instalações lá, sendo super bem atendido. Inclusive, o Alexandre de Moraes determinou que os médicos ficassem de prontidão para atender o ex-presidente. Então, assim, nada foi violado, como os filhos estão querendo mostrar. Agora eles estão dizendo que o Bolsonaro está com medo, coitado, de ser envenenado lá dentro. Me poupe, Isabel. Não, tiveram agora, né, há 2 dias aí, uma visita do Flávio Bolsonaro, do tal do Carluxo, e foi dito que ele está com muita preocupação que vá algum alimento, que ele seja, né, e aí tem outro medo, coitado, que ele com um negócio de soluço, né? Assim que ele fazia na pandemia, com o negócio de soluço, que possa bronquiospirar e morrer de súbito. Tá todo mundo preocupado com isso. Tá todo mundo preocupado com isso agora. A gente, cara, aqui, como que é? Eu não sou coveiro, é uma gripezinha, um solucinho. Isso é um solucinho de nada. E aí eu faço. A gente tem que resgatar, e esse pessoal que segue ele assim de forma bem com a cognição prejudicada, eles tinham que ver, né? Todos os vídeos, que tá tudo gravado. Todas as atrocidades que o Bolsonaro, que os filhos dele fizeram, né, e falaram, tá tudo gravado, gente. Tá tudo noticiado. Isabel, tem uma coisa, vamos esclarecer aqui, eu vou dar uma de Isabel, que é a Isabel que sempre que dá aquele esclarecimento. Olha só, o Estado tem o Bolsonaro sob custódia, ou seja, o Estado é responsável pela integridade desse prisioneiro. Sim, certo? Sim. Olha, nós acabamos de falar do Tremembé. Nós falamos até da série, todo mundo está assistindo a série. Por que criaram o Tremembé? Para botar presos famosos, midiáticos, porque se ficarem em prisão comuns, esses presos correm risco de vida. Então, como o Estado tem a obrigação de zelar pelo preso, porque ele está sob custódia, sob a responsabilidade do Estado, eles falaram assim, não, vamos colocar todos esses midiáticos num lugar só, porque assim eles não têm
perigo de chantagem, de apanhar, de blá, blá, Sim, blá, 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 não correr risco de vida correr também, risco né? de vida. Agora, Quer dizer, de morte, né? Porque cargas d'água, gente, a Polícia Federal vai envenenar o Bolsonaro. Não, ninguém quer uma coisa dessa, gente. Eu acompanhei Pelo todos amor os de quase Deus. 600 dias de prisão do Lula. Para. Eu nunca vi o Lula reclamar da comida. Eu nunca vi nenhum familiar dele reclamar da comida. Não. E olha que a gente conhece algumas pessoas da família do presidente. Sim. Nunca vi. Não, assim, é quando você não tem mais o que falar, né? Porque ele está sendo bem tratado, né? Como você falou, ele está sob custódia. O Estado tem o dever de cuidar, né, da integridade física desse De prisioneiro. qualquer prisioneiro, ainda De mais do qualquer. ex-presidente. Claro, né? Ninguém vai fazer, e ninguém quer isso, né? Diferentemente do povo com a cognição prejudicada que segue ele, ninguém aqui quer morte desse cara, não. A gente só quer que ele, né, cumpra a pena pelo crime que cometeu. É só isso. Olha, eu vou falar Aliás, pra você. eu vi uma senhora, menina, evangélica, que, gente, é porque não dá pra botar o vídeo aqui. Ela chora quando o Bolsonaro é preso, chora muito. E aí ela fala assim: meu Deus, tudo que eu desejei de mal para o Lula, Deus mandou para Bolsonaro. Tá difícil de ser crente. E suas lágrimas. Mas E aí, mais uma vez, eu fico me perguntando: que Deus é esse que esse pessoal tá seguindo? Que alguém acha que eu vou pedir coisa ruim, coisa má para alguém e Deus vai me atender? É algo tão louco, e a gente pergunta, é para qual Deus que esse pessoal tem? Deve ter outro, alguém, né? Tem gente que acredita em vários deuses. Será que tem algum do mal? Eu não sei. Porque geralmente quando você fala em Deus, são entidades que vão gerar, assim, em todas as religiões, coisas boas, para a pessoa ficar em paz. Quando você quer ir para uma igreja ou uma coisa de espiritualidade, é para você ficar em paz com você. Buscar paz, né? Buscar paz, buscar tranquilidade, buscar coisas boas, não para desejar coisas ruins. Então, essa família está conseguindo fazer esse tipo de coisa com as pessoas, inclusive as pessoas de todas as religiões. É algo absurdo, Sandra. Agora, você sabe que tem um monte de gente falando... Deixa eu te falar só uma coisa antes de você... Eu vou falar pra você estava falando, estava pensando. Eu, no alto da minha maldade... Tá certo? Naquele momento em que eu desejo o mais mal da pessoa, sabe o que eu desejo para ele? Que ele não morra. Porque eu quero que ele pague dia após dia preso, bem vivinho, tudo que ele fez, Isabel. Eu não quero que ele morra, não. Eu não desejo a morte dele sob hipótese nenhuma. A minha maldade só chega nesse ponto. Eu quero, meu querido, que você fique vivo e bem vivo, com uma vida bem longa, para que você possa amargar todos os dias todas as merdas que você fez. A minha maldade pensa nisso. Eu penso na vida dele. Eu quero que ele viva bem. Isso aí não dá nem pra gente considerar maldade frente ao que a gente está vendo acontecer por aí, né? E aí também a gente não quer que a Michelle fique viúva, né? Pô, a gente é solidário com isso. Vai que ela não tenha que voltar a trabalhar assim arduamente com o suor do seu rosto. Aí vai ser complicado. Bom, enfim, eu quero falar que, assim, muita gente tem falado muito dessa personalidade perversa da família Bolsonaro, né? Tanto dele mesmo quanto dos filhos que carregam essa... É uma personalidade perversa, antissocial. E aí eu quero falar uma coisa que eu escutei, e eu vou falar, eu acho que foi aquela jornalista da Globo News, acho que é Eliane Castanheira o nome dela. Castanhede. 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 Então, e aí ela fez uma retrospectiva muito rápida, assim, e ela fala que a vida do Bolsonaro, a vida política do Bolsonaro, se encerra como ela começou, com um golpe. Né? Porque quando ele era lá do Exército, eu não sei se o pessoal se aprofundou para saber lá da vida dele no Exército, né? Ele já tinha esse espírito golpista, gente. Lá no Exército, nos anos 80, ele foi condenado por unanimidade por uma comissão interna do Exército, porque inclusive ele tinha croquis para explodir locais do Exército. Tá? Então ele foi condenado por unanimidade dentro de uma comissão.
né, no Exército Brasileiro, do qual ele fazia parte, né? Ele era capitão, né? Acho que era capitão do Exército. Capitão. Enfim, tinha croquis para explodir prédios do Exército. Então, assim, chegou a ficar preso 15 dias por isso, mas aí teve a instância superior, que é o Superior Tribunal Militar, que veio e acabou absolvendo ele desses crimes. Isso foi na década de 80. Quando chega na década de 90, ele começa a falar aquele monte de asneira que é só a gente procurar, e agora é bom que o pessoal está resgatando aquelas falas. Então, ele começou a dar entrevista falando um monte de atrocidade, defendia uma guerra civil no Brasil, falava que é isso mesmo, que ele foi feito para matar. E aí, na época, ele defendia esse golpe, essa guerra civil, e ele queria, inclusive, defender a morte do então presidente. Você sabe quem era o presidente? Fernando Henrique Cardoso. Meu Deus! Ele deu entrevista falando tudo isso. Planejando o assassinato do Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, então, por que não? Quer dizer, um homem que já tem esse espírito, né, obsessivo, louco, golpista, né? Ele parece que fez essa carreira dele política e chegou até onde chegou com essa coisa da raiva, de sempre estar não atendendo a questão das minorias, como falou dos negros, como falou dos homossexuais, né? Falou, inclusive, que os filhos dele eram muito bem criados e nunca se envolveriam com a mulher preta, né? Falou, inclusive, que uma mulher, inclusive colega dele, deputada federal, não merecia ser estuprada por ele. Então, é esse tipo de gente que, inclusive, exaltou, né, e bateu continência para um maior torturador do Brasil, que é o tal do Ustra. É esse cara que esse pessoal daí, inclusive evangélicos, católicos, pessoal do candomblé, da Umbanda, de tudo que é religião, contempla esse tipo de gente. É com esse cara que tá o tal líder religioso que chama Malafaia, entre outros safados aí. Então, assim, inclusive, esse golpe aqui que ele deu, né, militar, né, quando ele queria lá explodir o exército, e não é à toa que ele agora teve parte do pessoal das Forças Armadas apoiando um golpe depois que ele perdeu a eleição. Então, assim, é o poder acima de tudo, acabar com as instituições democráticas de direito que existem no Brasil e tentar colocar na cabeça das pessoas que existe uma ditadura que não existe. Por quê? Primeiro, se existisse ditadura, nunca que o Flávio Bolsonaro ia falar aquele tipo de coisa ali, agora, essa semana agora, colocar um vídeo chamando as pessoas e convocando o senhor dos exércitos para orar pela a vida do pai dele e dizer que tem ditadura dentro do Brasil. Porque se tivesse ditadura, já estaria dentro de uma prisão. Se tivesse ditadura, o irmãozinho dele que tá lá fora já estaria preso. Inclusive, o pai dele já estaria preso. Não, torturado, preso, aí torturado. Sim, aí se fosse ditadura, já estaria morto. Exatamente. Se fosse ditadura. Mas não é. Fazer o quê, né? Bom, eu vou falar uma coisa para você. É quase impossível, né, a gente não comparar a atitude do presidente Lula e a atitude desse Bolsonaro. Porque, assim, cara, a honradez que o Lula teve ao ser preso, tá certo? Apesar de tudo que fizeram, apesar de a invasão na casa, a questão da morte do neto, a morte da Marisa, da dona Marisa, tudo que ele sofreu, a morte do irmão que não deixaram ele ver, não deixaram ele ir ao enterro do irmão. Exatamente. Tá certo? Você também estava comentando a diferença do editorial do Estadão. Nossa, completamente diferente. Quando o Lula foi preso e agora quando o Bolsonaro foi preso. E por tudo isso, você nunca viu o Lula fazer esse mimimi todo. Não. Essa encheção de saco toda, não. Tá certo? Esse negócio de que ele tem soluço, pode morrer afogado. Para com essa viada. Gente, pelo amor de Deus, eu não vou falar que Para de mimimi, para de mimimi. Quase que eu fui preconceituosa aqui, desculpa, mas para de mimimi, gente. O homem frouxo, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, assim,
Se espelha no presidente. O Lula foi assim. Não se espelha porque não vai dar. Não se espelha porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir chegar nessa altura. Mas foi muito, sabe? Sandra, eles estão falando de direitos humanos. Agora existe direitos humanos. Essa é a parte que eu mais gosto, Isabel. Pô, se a gente pegar os filhos e ele, direitos humanos falava. E agora... Pô, o Eduardo foi dizer lá pro Trump que o Brasil estava violando os direitos humanos do pai dele. E a outra coisa, eu gosto da defesa dos direitos humanos, eu acho assim, adoro. Eu adoro quando eles falam que a comida da cadeia é ruim. A comida da cadeia é ruim. É ruim. E ele falou, tem entrevista dele falando da comida da cadeia, que bandido tinha que se ferrar mesmo lá dentro. Tinha que se ferrar, que não sei o quê. Aí... A Zambelli também que tinha reclamado da comida. Não tinha shampoo, coitada. Lá na Itália, na cadeia, não tinha shampoo pra ela. Mas na hora de votar dos absorventes aqui pra dar pras meninas de periferia que não tem dinheiro pra comprar, que inclusive faltava a escola, ela votou contra. Mas não tinha shampoo. Mas não tinha shampoo na cadeia pra ela lavar o cabelo dela. Coitada. Então, assim, além de tudo, eles são, assim, sabe, hilários. E aí eu quero falar pra você, a última, do presidente do PL. Eu esqueci o nome do presidente do PL. Como é que é o nome dele? É o Valdemar da Costa Neto. É o Valdemar da Costa Neto ainda, é? Acho que é esse. Bom, cercado por jornalistas, o presidente do PL vai dar uma declaração. Vocês podem procurar, vou dizer como Sandra, dá um Google que vocês vão encontrar. O jornalista perguntando, e aí, o deputado, o presidente, como é que tá o Bolsonaro? Aí ele fala assim... Tá muito debilitado, tá muito abatido, tá muito... Aí vem uma pergunta seguinte, mas se fosse para concorrer a uma eleição, ele concordar? Claro que sim. Não, aí a menina vira e fala assim, mas ele não tá ruim. Não, mas ele livre, ele fica bom na hora. É tamanha cara de pau desses caras. Mas é assim mesmo. Não, ele tá muito debilitado. Mas se fosse pra concorrer, não, livre ficava bom na hora. Aí o povo quer brincar com a gente, né? Eu só peço, assim, que... Vou pedir uma coisa aqui pro senhor dos exércitos. Pede. Eu vou pedir. Sabe... Tira essa venda dos olhos dessas pessoas que estão seguindo essa extrema-direita. Não estou falando que não tem que ter opiniões divergentes. Tem que ter. A gente pode divergir de várias coisas. A gente não pode ser enganado, né, Sandra? Ser enganado por esse pessoal safado. Se deixar ser enganado, né? Porque e o problema, você se deixa enganar. E o grande problema é que eles não estão lutando pelo Brasil, eles não estão lutando por você, eles estão lutando pela família deles. Você sabe por quê? Porque os filhos do Bolsonaro e eles nunca trabalharam na vida, gente. Se tem alguém, como o pessoal gosta de falar, que mama nas tetas do governo, é essa família. Vocês olhem lá da onde que vem o dinheiro dessa família. Uma família que consegue, sendo deputado, comprar 51 imóveis em dinheiro vivo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso para não falar das outras coisas. A gente podia fazer uma lista. Não falar das outras coisas. A gente podia fazer uma lista depois trazer aqui, né? Vamos fazer minhas pesquisas no Google. Aí pronto, já surgiu outro programa aqui. Mas assim, eu queria pedir para que as pessoas busquem mais. Eu tenho encontrado, inclusive, vídeos de ex-bolsonaristas que eles falam, inclusive, eu não sei como é que eu estava ali sendo enganado, porque é só você ler um pouquinho as coisas. Sabe? É só você não deixar de olhar os sinais, porque às vezes as coisas dão sinais e a gente não quer olhar, a gente não quer ver. Tem coisas que extrapolam um pouco. Então vamos ler, vamos saber se esses caras estão falando sério, o que está realmente decidido, a prisão, onde esse cara tá? Pô, ele tá numa sala especial da Polícia Federal, meu amigo. Tem ar-condicionado. Tem, sabe, uma sala com frigobar, sendo atendida, se precisar de médico é na mesma hora que vai. Então... para de encher o saco. Né? Então é isso. Amiga, vamos encerrar nosso programa. Falamos muito hoje, hein, cara? Nós estamos muito sabidas. Nós estamos falando de questões financeiras, nós estamos muito sabidas. Uma questão financeira, falamos de prisão, falamos coisas... Bom, direito você pode falar. A gente fala do nosso jeitinho, né, gente? Estamos aqui, mas eu...
apesar de esses dois assuntos polêmicos, eu quero encerrar o programa falando uma coisa. Fala. Cara, eu vou falar pra você o seguinte, pode encher meu saco aí, faz comentário, mas Lulinha é foda, cara. Lulinha é foda, tô orgulhosa de Lulinha, deixa eu te falar. Às vezes ele faz umas coisinhas aí que a gente tem vontade de ver, mas eu quero falar que hoje Lulinha é foda. Porque é o seguinte, você sabe que o Brasil desafiou o Trump e o Trump cedeu. Cedeu, né? Cedeu, amiga. Podia ser um programa... Poxa, mas o Eduardo falou que ele não ia gostar. Que o Eduardo falou que ele ia mandar os submarinos lá do Paranoá bombardear tudo e quando o pai dele fosse preso ia entrar pela Venezuela. Parece que ia entrar pela Venezuela. Menina, você sabe que eu tô vendo um negócio de direito internacional? Não pode ser assim não, gente. Tem um mar territorial, tem uns negócios todos, não, tem tudo delimitado, tem a demarcação. Claro que não pode, isso daí é o pique e o cérebro, sabe? Que fica... Não, sabe o que isso daí é? Plano do Cebolinha contra a Mônica, nunca dá certo. Oh, meu Deus. Mas o que aconteceu, né, Isabel? Só rapidinho pra falar. O que acontece? Lula liga pro Trump, Lula, nós estamos ferrados, 50% de não sei quanto da taxação, aquela coisa, lembra daquilo tudo? Eu não vou ligar que nós somos uma nação soberana. Brasil é o Brasil. Vamos conversar até porque não se pega, passa a mão no telefone e liga, e a imprensa nossa também é babaca, sabe que isso é impossível, mas fica falando merda. Mas enfim, seguramos a barra com altivez, país soberano, baixou em 50%. Essa semana passada baixou mais ainda. Bolsonaro foi preso e os submarinos não vieram. Ah, pois é. Pô, Eduardo deve estar insistindo. Eduardo deve estar triste, ele né, falou cara? que o Trump não ia gostar disso, não. Então é o seguinte, quando a gente está com a razão, gente, quando a gente precisa manter, sabe, essa coisa da autodeterminação dos povos parece uma palavra solta no ar, mas não é não, sabe, Isabel? A autodeterminação dos povos é uma coisa que garante a soberania de um país e faz com que a gente tenha voz e vez, ainda mais, sempre, mas ainda mais quando a gente tem razão. Vai falar para o Eduardo que o país também tem soberania no mar territorial. No mar territorial. É isso. Então, já que foi um monte de notícia ruim, valeu, Lulinha. Foi bom. Brenda aqui, amiga. E nós vencemos aí mais essa batalha. Valeu, Saúde, gente. amiga. Até o próximo programa. Comenta aí, tá? Beijo. Não esquece, comenta aí. Beijo.